aula tá aqui, tá gravada. Estava comentando que antes de começar a gravar, estava comentando aqui com o pessoal que ficou faltando cerâmica e polímero, aulas finais aí de cerâmica e polímero. Também ficou faltando curva TTT, que a princípio em 2020 não estava no meu planejamento, mas em 2021 eu coloquei, mas a gente acabou não tendo chance de discutir. No remoto é menos tempo, é tudo mais corrido, né? Tudo mais complicado. Então mantive como estava mesmo e vamos terminar hoje de ver tratamento térmico, a nossa última aula. Semana que vem é letiva, eu vou abrir aqui o chat para tirar dúvida, para conversar com quem quiser conversar, mas terminamos realmente aí hoje, tá? Então, a gente viu... Não é parar a gravação, não, é compartilhar tela. A gente viu a semana passada dois tipos de tratamento térmico, que foi a têmpera e o revenimento. A têmpera, pessoal, é bem simples. A têmpera, vocês podem entender ela como resfriamento rápido. Você vai aquecer o seu aço, geralmente aço, pode ser feito em outros materiais, mas geralmente a gente foca mais no aço quando fala em tratamentos térmicos. Vai aquecer seu aço e resfriá-lo rapidamente, tá? Simples assim. Vai aquecer desde que ele se torne austenita e vai resfriá-lo rapidamente, tá aqui. E aí, nesse resfriamento rápido, em vez de voltar a ser o que ele era inicialmente, ele se torna uma artensita, que é uma fase metastável. O revenimento já não é, aí a gente deu alguns exemplos de têmpera aqui e tal, né? O revenimento já não é tão simples, tá? O revenimento faz uma salada aí de nomes, então o meu conselho anota num cantinho aí, ferro alfa CCC é ferrita, ferro gama CFC é austenita, Fe3C é cementita. E eu repito, na verdade, os três nomes para vocês, mas ainda assim é uma salada de nome para entender o revenimento. Porque o que é que vai acontecer? A têmpera realmente muda alguma coisa. Você transforma a fase aquecendo e na hora de resfriar, resfria rápido para não deixar a transformação, para travar a transformação. E aí você vai reaquecer aí e, vamos dizer assim, forçar essa transformação de modo que ela aconteça de um outro modo. Então meio que você volta para o inicial, só que muda a maneira como a cementita, que é o Fe3C, está distribuída aí na matriz, que é o ferro alfa, tá? Que é o aço, né, estrutura do ferro alfa. Então, quer dizer, você é um caminho muito longo aí para sair do Fe3C mais alfa e voltar no Fe3C mais alfa, tá? A gente viu isso aí, assistam de novo a aula lá, tá lá no YouTube, eu mandei para vocês. Não é simples, é um assunto um pouco mais abstrato, mais complicado, até principalmente pela salada de termos, pela salada de nomes, né? A salada que eu falo que faz uma confusão, muito nome. Então anota no cantinho quem que é o ferro alfa, quem que é o ferro gama, quem que é o Fe3C, todos os nomes que esses caras têm, e daí você assiste a aula, vai ficar um pouco mais claro que você sai de um Fe3C, vamos dizer, mais ou menos assim, e chega na martensita revenida, que também é um alfa mais Fe3C mais ou menos assim, e no fim da história você chega na martensita revenida, que é um alfa mais Fe3C mais ou menos assim, tá? Isso foi o que a gente discutiu aí a semana passada, não vou ter condições de discutir muito isso daí, mas sem pensar no revenimento, a têmpera é um tipo de tratamento térmico de resfriamento rápido. O revenimento já entra em recozimento, que seria o outro tipo de tratamento térmico. Vamos separar? Claro que tem mais, é mais complicado do que isso, mas simplificando para vocês, vamos separar tratamento térmico em dois tipos. Resfriamento rápido, que é a têmpera, e resfriamento lento, que é o recozimento. O revenimento entraria num tipo de recozimento, que eu falei só por cima. O que seria? Seria aquecer e deixar resfriar lentamente. Hoje, nós vamos entrar no que realmente é o recozimento e vamos encerrar o ano com isso daí, tá? Como eu falei, vou mandar as aulas de cerâmica e polímero, caso um dia vocês precisem para assistir, vocês vão ter o link lá, mas não vou ter condições de dar essas aulas, e também não vou cobrar, né? E aí, a semana que vem eu abro a sala aqui mais para tirar dúvida, caso alguém tenha, tá? Vou abrir aí, vou respeitar o horário da aula, vou abrir, já que eu não tenho nada para falar, porque às vezes eu passo um pouquinho, mas acabou o horário, vocês podem sair, né? Assistir o restante da aula seria uma boa parte das nossas atividades assíncronas aí, né, da disciplina. Então, e aí quem puder assistir tudo ao vivo, melhor, claro, né? Não corta o raciocínio. Mas a semana que vem eu vou ficar aí certinho, então, das 9h50 às 10h40, tá? Se ninguém entrar, estou à disposição no WhatsApp, no e-mail, aqui no chat do Teams mesmo, para tirar dúvida, tá bom? E não vamos ter mais nada para falar semana que vem, como eu falei, porque, né, não vou dar uma aula aí de cerâmica, de polímero, sendo que não vai ser cobrado, tá? Vou abrir só para tirar dúvida e mando o vídeo, caso alguém se interesse. Também pode vir tirar dúvida comigo, mesmo tendo acabado a disciplina, não tem problema. Inclusive, fiquei devendo uma dúvida aí para um pessoal no seminário que a gente fez o terceiro bimestre.
acabei não respondendo, né? Foi uma correria danada aí, mas vou ver se eu vou atrás disso agora e dou feedback para a pessoa que me fez essa pergunta. Bom, aí então o recozimento. Vamos entender o recozimento como sendo um resfriamento lento, ao contrário da têmpera. Então, o revenimento, que a gente viu semana passada, já seria uma espécie de recozimento. E como é que foi a têmpera? Eu transformei meu aço em austenita, na hora de descer eu travei e virou martensita. Resfriei rápido, virou martensita. Mas aí eu tratei termicamente essa martensita. Aqueci ela, deixei sob aquecimento, para ela virar o quê? Uma condição parecida com a inicial, que a gente tinha lá antes da têmpera, mas com algumas características diferentes, que mudou até o nome, de tão diferente que eram as características. Martensita revenida. O revenimento era um tipo de recozimento. Então vamos fazer bem essa separação. Têmpera, ouviu o termo têmpera em materiais e mecânica? Resfriamento rápido. Ouviu o termo recozimento? Resfriamento lento. De qualquer jeito vai aquecer antes, porque é tratamento térmico. Têmpera, resfrio rapidamente. Recozimento, resfrio lentamente, tá? Então, vamos aí entender o recozimento como sendo um tipo de tratamento térmico, no qual o material é exposto a alta temperatura por longo período de tempo, tá? Aqui, então, não basta simplesmente aí longo período de tempo. Lá também você teria que fazer para transformar tudo em austenita, manter por um tempo relativamente longo, mas vamos pensar aqui como sendo um tempo mais longo, tá? E o mais importante, têmpera era um tipo de tratamento térmico de resfriamento rápido. Recozimento é um tipo de tratamento térmico de resfriamento lento. Isso eu perguntei para você, se eu não me engano, na lista escrita, não no Google Forms, quais são os 3 objetivos do recozimento. Agora tá aqui, tá? Ó, você pode até elaborar um pouquinho mais, eu vou elaborar um pouquinho mais, presta atenção nessa parte aqui. Objetivos do recozimento: aliviar tensões, tornar material mais dútil e produzir microestrutura específica. Claro, se você escrever esses 3 lá para mim, vai valer um tanto. Mas eu posso dar uma notinha extra para quem explicar, porque eu vou explicar. Vamos explicar, então. Quando você resfria o material na indústria, nem sempre a condição de resfriamento é adequada. Às vezes você faz algo próximo de uma têmpera, que seria um resfriamento rápido, né? Mas a têmpera é um resfriamento rápido proposital. Às vezes, a sua condição de resfriamento, porque a gente viu, aciaria, alto forno, você vai ter alta temperatura na indústria de materiais metálicos, não tem jeito. E aí nem sempre o resfriamento é feito de maneira adequada. Resfriamento rápido faz com que os átomos não voltem para a posição que eles queriam ficar. A gente viu isso a semana passada na formação de martensita, tá? Às vezes o átomo precisaria de mais tempo para ficar na posição adequada. Então, quando você resfria de maneira inadequada, você não dá esse tempo para o átomo. Ele quer voltar para a posição que seria de equilíbrio. Esse querer voltar gera uma tensão dentro do material, que quando é têmpera, essa tensão é bem-vinda, essa tensão é procurada. Mas às vezes não, às vezes foi só um resfriamento inadequado. E aí o átomo querendo voltar, né? Você resfriou um pouco mais rápido do que deveria e tal, e o átomo quer voltar para uma outra posição e não para aquela na qual ele congelou. Essa vontade, vamos dizer assim, essa tendência dele a voltar para a posição, cria no material uma tensão, que às vezes não é interessante, né? Pode ser uma tensão indesejada, até propagar trincas no seu material. Então, você pega, aquece o material, deixa ele no forno a uma dada temperatura, para quê? Não para fundir, não para, né, que nem pensando numa aciaria aí, que seu aço vem fundido, solidifica, só para esquentar, para dar mobilidade para o átomo ir para a posição que ele quer. Uma vez que ele foi, não existe mais tensão, ele está na posição de equilíbrio, você resfria lentamente, o átomo foi para o lugar que ele queria ir, aliviou tensão, tá? Tornar material mais dútil, meio que está relacionado. Quando você tem tensões congeladas no material, você torna ele mais frágil, mais fácil de propagar trinca, menos deformável. Quando você esquenta, o átomo vai para a posição que ele quer e você alivia essa tensão, naturalmente o seu material está mais dútil, tá? E aí teria uma outra maneira, para vocês verem como os 3 estão relacionados, de tornar esse material mais dútil, produzir uma microestrutura específica. Por quê? No resfriamento inadequado, ou de repente no processamento, você pode criar tensões, como você pode produzir uma microestrutura que não é tão adequada. As duas coisas, tanto essa quanto essa, podem tornar o seu material menos dútil. Ao aquecer, os átomos vão para o lugar que eles querem, alivia tensões. E uma microestrutura, vamos dizer assim, com grãos maiores e tal, mais dútil, é formado. Às vezes com grãos menores, depende do que você quer, tá? Nós vamos ter que lembrar aí na aula de hoje o que é contorno de grão. Mas de qualquer maneira, aliviando tensões, com certeza você deixa o seu material mais dútil. E muitas vezes você busca também, fazendo o recozimento,
para, ao produzir uma microestrutura específica, tornar o seu material mais dútil. Mas vamos fazer uma separação, porque produzir uma estrutura específica também pode ser para o aumento de resistência. Esses dois sempre vão estar correlacionados. Aliviar tensões como objetivo do recozimento, vamos dizer assim, de quebra, vai tornar o seu material mais dútil. Se tiver tensões aliviadas, o material vai ficar mais dútil, tá? As tensões congeladas no material diminuem sua dutilidade, prejudicam sua capacidade de deformar, tá? Então, quando você alivia essas tensões congeladas, naturalmente você torna o seu material mais dútil. Agora, produzir uma microestrutura específica depende. Às vezes você pode querer grãos maiores, que vai tornar o seu material mais dútil, ou grãos menores, a gente já vai relembrar o que é grão, já vai ver isso aí, tá? Ou grãos menores que vai tornar menos dútil, mas às vezes você quer por algum outro motivo. Então, dependendo da microestrutura específica, pode tornar mais dútil também, tá? Você pode correlacionar tanto um quanto o 3 com o 2, mas o 3 não necessariamente. Então, reassistam essa explicação, revejam essa explicação, que se você escrever isso no analista, eu vou te avaliar melhor, tá? Não sei se vocês já entregaram ou não, mas se vocês escreverem isso lá explicadinho, eu vou te avaliar melhor. Então, resumindo, acho que eu dei muita volta, vamos ser um pouco mais objetivo. Aliviar tensões, acho que é mais tranquilo. O átomo queria estar numa posição, respirou de maneira adequada, não deu tempo para o átomo voltar nessa posição. Aquela vontade, vamos dizer assim, do átomo voltar, cria uma tensão no material. Se eu aquecer, o átomo vai para a posição que ele quer sem fundir, tá? Eu só vou aquecer o material, isso que é o tratamento térmico, para dar mobilidade para o átomo ir para onde ele quer. E assim, aliviar a tensão, tá? Ao aliviar tensão, eu já torno o meu material mais dútil, tá? É uma das formas de tornar o meu material mais dútil. Existem outras, tá? E um dos objetivos mais recorrentes do recozimento é produzir uma microestrutura específica. Dependendo da microestrutura, ele pode ficar mais dútil ou não. Por isso que eu separei o 3 dos dois primeiros, tá? Tenta resumir aí isso aí que eu falei, que você vai ganhar uma notinha melhor lá na lista. Pessoal, existem, tá, diversos tipos de tratamentos térmicos que consistem em aquecer o material e resfriar lentamente. Nem todos chamam recozimento. Se vocês entrarem aí nesse site, embora esteja no link aí escrito têmperas, né, ele vai explicar, além da têmpera, os tipos de tratamentos térmicos que envolvem resfriamento lento. Faz tempo, eu entrei só no ano letivo passado nesse site, mas antes de dar aula de vocês, eu estava dando uma olhada no livro do Callister para tirar possíveis dúvidas, né? Para estar com a explicação mais na ponta da língua aí, para dar uma aula melhor para vocês. Existe recozimento subcrítico, recozimento pleno, recozimento simplesmente, normalização, tá? Todas essas técnicas aí, entre outras, elas vão consistir em aquecimento seguido de resfriamento lento. Para simplificar a vida de vocês, eu estou chamando tudo de recozimento, tá? Aqueceu, resfriou lentamente, eu estou chamando de recozimento. Não vou entrar em detalhes aqui, o que é uma normalização, o que é um recozimento pleno, o que é simplesmente recozimento. Precisou, vocês vão falar comigo, tá? Se vocês um dia chegarem a precisar, mas tudo que envolve, eu estou enquadrando toda essa turma aí, caso vocês vejam esse termo um dia, em recozimento, tá? E vamos dar um exemplo aqui interessante do que a gente falou ali de conseguir uma microestrutura específica, né? Que a gente falou em aliviar tensões, tornar o material mais dútil, correlacionou as duas coisas. Acho que o conceito 1 e 2 são mais simples. Vocês entenderam a ideia do átomo não querer estar numa posição e você congela, vamos dizer assim, o processo, ele trava ali, e aí quando você aquece, o átomo vai para a posição que ele quer. Isso alivia a tensão, isso torna o material mais dútil. Mas produzir uma microestrutura específica, eu acho que requer mais exemplos aí. Então vamos aos exemplos. Imagina que você tem um metal com uma estrutura de grãos equiaxiais. O que é mesmo o grão, pessoal? É aquela região do material que todos os átomos têm a mesma orientação cristalográfica. Meio chato esse conceito, né? Aí eu simplifiquei, eu traduzi ele para vocês. O que é orientação cristalográfica? É o padrão de alinhamento dos átomos, tá? Então aqui dentro de um grão, você tem todos os átomos alinhados seguindo o mesmo padrão. Claro que, como sempre, eu exagerei no tamanho do átomo, tá? Mas dentro desse grão você tem um padrão de alinhamento. No grão vizinho, justamente se tornou outro grão porque o padrão de alinhamento é outro. Se você pegar aí um ângulo de referência, eu pego sempre horizontal, porque a gente faz o desenho no plano e tal, né? Olha só, esse aqui está alinhado com o horizontal. Muito difícil acontecer isso também, mas pode acontecer, tá? Esse aqui está uns 45, uns 60 graus na horizontal. Então, o alinhamento não é perfeito. O que vai acontecer com os átomos que estiverem nessa região? Eles vão ter um encaixe imperfeito. Eles vão estar aí
não orientados nem seguindo o padrão, nem seguindo o outro. Você tem alguns átomos desordenados numa região bem fininha. Essa região bem fininha, que é o encaixe imperfeito, é o contorno de grão. E a região onde tem o mesmo alinhamento, o termo correto para alinhamento é orientação cristalográfica, tá? Eu estou simplificando aí para vocês. A região dentro da qual todos os átomos têm o mesmo alinhamento, ou seja, a mesma orientação cristalográfica, a gente chama de grão. A região de encaixe imperfeito é contorno de grão. Chamar a atenção para vocês que a gente está fazendo aí, desde o meio do ano letivo, esse desenho em 2D, mas ele é em 3D, tá? Agora, quando vocês pensarem nisso, vocês pensem em esferas, que é a melhor simplificação para o átomo, pelo menos no estado sólido, tá? Embora ela seja imprecisa, ela é uma boa simplificação para materiais no estado sólido. Para materiais, né? Ou seja, para materiais, não para gases e para sólidos, pronto, traduzindo aí. Aqui nessa disciplina a gente fala que os materiais são sólidos, tá? Os sólidos que servem para compor uma obra de engenharia. Isso a gente fala na primeira aula, né? Então, quer dizer, imagina um empilhado de esferas, algumas delas alinhadas de um jeito, outras alinhadas de outra. Quando encontra, o encaixe é imperfeito. Tá? Por quê? E por que vai acontecer isso? Gente, lembra que a gente falou? No metal fundido, tá tudo desordenado. Quando começa a solidificar, não solidifica tudo de uma vez. Solidifica numa região, em outra região, em outra região. Esses pontos de solidificação, que tem um nome mais técnico, tá? Seriam os núcleos, né? Eles vão crescer. Como que eles vão crescer? Você vai dar comida para ele? Ele vai crescer? Não! Os átomos desordenados que estão no líquido vão se acoplando nesses núcleos, esses núcleos vão aumentando de tamanho até que eles não são mais núcleos, são cristais, são grãos e se encontram, tá? E isso é tridimensional. É como se fosse um empilhado, vamos pensar assim, quando solidificou o átomo sai do líquido e vai formando sólido, né? Sai do líquido, que eu falo assim, né? Vai se deslocando do líquido para acoplar-se na região que está solidificando, é um empilhado de várias esferas, com uma dada orientação cristalográfica, com um dado alinhamento. E aí o outro empilhado ali encontra com ele. No encontro, o encaixe é imperfeito. Esse encaixe imperfeito é o contorno de grão. Mas esse conceito de grão é tridimensional. A gente desenha ele assim porque é como a gente vê no microscópio. A gente vê ali, corta o metal no meio, né? Ou lixa, na verdade, faz um ataque químico e a gente vê essas fronteiras. Mas se você pudesse entrar dentro do material, você veria que cada grão é uma unidade tridimensional e não plana. É que a gente está olhando do plano de cima, tá? Mas tudo bem, a gente vai olhar assim, então vocês podem analisar assim, só chamando atenção mesmo que, na verdade, o conceito é tridimensional. A gente vê aqui a superfície dos grãos e é como a gente analisa mesmo. Então, você entendendo aí a ideia do plano já está ótimo, mas só chamando atenção para que o conceito de grão é tridimensional, já que já está acabando o meu curso, né? A minha disciplina. Ano que vem, Mecânica Técnica é um curso que é basicamente matemática e física. Nós não vamos falar dessa parte mais química. Então, né, chamando atenção enquanto há tempo aí. Aí você vai passar esse material na laminação, que a gente viu. Ou até num processo que vai na laminação, no lingotamento contínuo, vai passar entre os dois rolos, vai forçar ele para fazer um lingote ou até uma chapa. Vamos pensar na laminação, que é mais violento, né? Olha o que vai acontecer aqui. Os grãos, eles eram equiaxiais. O que é equiaxial, gente? Qualquer direção que você pegar, ó, tem mais ou menos o mesmo comprimento. Claro que é uma aproximação, né? Aqui, essa cor não vai aparecer. Qualquer direção que você pegar tem mais ou menos o mesmo comprimento. Ó. É próximo de um círculo. É como se fossem raios isso daqui. Equiaxiais. Equi é igual. Axial é a direção em volta, tá? Então, você tem basicamente igualdade. Você pode aproximar isso não para um círculo, mas para uma elipse, pelo menos. Os que não se aproximam de círculos se aproximam de elipses. Então, a gente pode dizer que aqui é equiaxial. Comparado com o quê? Comparado com outro extremo, ó. Olha o que vai acontecer quando você passar na laminação. Os grãos vão ficar estirados, tá? E o seu material pode até encruar. O encruamento é um processo aí, eu não fui ler a definição, mas de tanto você deformar plasticamente o seu material, vai, volta, você já moveu, porque o que acontece? O que é a deformação plástica de um material? Vamos retomar o que a gente viu lá no começo do ano. É a deformação permanente, tá? A deformação permanente vai consistir do deslizamento de planos de átomos, um em relação aos outros. Se você fizer muito isso no metal, deslizou o átomo para um lado, deslizou para o outro, deslizou, você vai mudando a forma dos grãos, porque você está deslocando os planos de átomos. Se for uma deformação plástica violenta, como uma laminação, que é pegar um lingote e transformar numa chapa,
né? Você vai fazer aí muita movimento de átomo, muita deformação plástica. Chega uma hora no seu material que deformou tanto plasticamente que o material encrua, ele perde a capacidade de deformar plasticamente, de tanto que você já fez. Você levou ele no limite, tá? O porquê do encruamento, como que acontece, o que acontece dentro lá para não conseguir mais deformar, é disso que eu não fui atrás, não vem ao caso para nós agora, não para o curso de mecatrônica, tá? Do técnico em mecatrônica. Por isso que eu nem fui ler ali o que acontece no material. Mas entendam isso, o encruamento chegou no limite. Você deformou plasticamente tantas vezes que o material perdeu a capacidade de se deformar plasticamente, tá? Olha o que aconteceu. Você tinha os grãos equiaxiais, eram iguais em qualquer direção. Agora você tem grãos uniaxiais, que eles têm uma direção preferencialmente maior. E não dá para você reverter isso na sua chapa fazendo mais deformação plástica. Até primeiro, porque você não quer perder o formato de chapa. Segundo, porque de repente o seu metal encruou. Ele não aceitaria deformação plástica nem para outra direção, nem para recuperar. E o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa chapa e deixar ela sob alta temperatura por um longo tempo para que ocorra a recristalização. E o termo é recristalização por quê? Porque ele não vai fundir e cristalizar de novo. Cristalizar, gente, é organizar, tá? Quando você funde, seja um gelo, pega gelo, pega gelo ali na geladeira, põe aqui nesse pires e deixa. Você vai voltar, vai ter água, né? O que aconteceu? Fundiu, perdeu a ordem, quebrou a estrutura cristalina do gelo. Metal é a mesma coisa. Metal sólido tem estrutura cristalina, tem ordem. Fundiu, virou líquido, perdeu a ordem. Aí você fundiu o metal, ele está totalmente líquido, e aí você cristaliza o metal. O pessoal da metalurgia usa muito o termo recristalização. Eu, como sou especialista em polímeros, como cada cristalização do polímero uma é diferente da outra, a gente usa o termo só cristalização, tá? Então, então eu vou usar a cristalização aqui para esse exemplo que ele ficou, só para vocês entenderem melhor, que ele ficou líquido. O metal ficou líquido, por exemplo, fundição. Eu deixo ele líquido, igual a gente viu fundição. O cara punha numa panela lá, metálico, até de uma cerâmica refratária, um alumínio fundido, virava no molde de areia, no molde de terra ali, e solidificava. Ao solidificar, o material cristaliza. Os átomos no líquido estão ordenados, quando ele solidifica, os átomos se tornam ordenados na estrutura de grão, tá? Agora, aqui, no tratamento térmico, não chega a fundir. Você só aquece para dar mobilidade para os seus grãos, para eles irem ficarem, né, se posicionarem em posições mais adequadas. Porque olha só, você forçou eles ficarem equiaxiais, não, uniaxiais. Você forçou eles ficarem compridos assim, por causa da laminação. Eles não querem, o natural é eles ficarem grãos equiaxiais. Como é que você pode recuperar esses grãos equiaxiais? Pessoal, só mudou a cor aqui dos grãos, tá, pessoal? Para ficar mais visível. Não é que um grão mais escuro é uma coisa, mais claro é outra, tá? É só para ficar mais visível. O grão é esse desenho que a gente já fez ele várias vezes, tá? Então, só mudou a cor aqui para ficar mais visual. Você forçou os átomos a ficarem aí numa unidade cristalina, num grão comprido, que não é como eles gostariam. Só que na temperatura ambiente eles não têm mobilidade, eles estão assim e acabou. Agora, se você fornecer temperatura, fornecer mobilidade para eles, você não precisa chegar a fundir. Se você deixar na temperatura alta pelo tempo suficiente, os átomos vão se rearranjar, vão se movimentar e vão se realocar, vão se reorganizar, vão se recristalizar em grãos equiaxiais, tá? Então, ali é um exemplo do terceiro ponto, obter uma microestrutura específica. Você laminou. Ao laminar, você chegou num formato de grão que não é legal, que não vai te dar propriedade legal. Fez a lâmina, você precisa de uma propriedade muito boa naquela lâmina, né? Recuperar a propriedade inicial. Vale a pena gastar energia, tempo, temperatura? Depende da sua aplicação, claro. Mas se valer a pena, você pega essa chapa, deixa ela em alta temperatura por um bom tempo, mas não numa temperatura suficiente para fundir, senão ela vai perder a forma de chapa. Não é essa a sua ideia, tá? É você deixar ali durante um tempo para dar mobilidade para os átomos para que ocorra recristalização. Estou chamando aí de recristalização porque não fundiu antes. Ah, mas, André, você falou que o metalúrgico, né, o engenheiro metalúrgico, o pessoal especializado em metalurgia, às vezes usa o termo recristalização mesmo quando já fundiu. Sim, eles usam, mas para ficar mais fácil de vocês entenderem, olha só, eu estou chamando de recristalização aí porque não fundiu e cristalizou. Ele fez uma segunda cristalização, ele já estava cristalizado, aí você estragou a estrutura dos grãos sem fundir,
aí você deixa numa temperatura alta para os átomos se realocarem, para ele recristalizar. Aí agora ele não está mais com o formato de tarugo, ele ainda está com o formato de chapa, mas você deixou na temperatura alta por um tempo, os átomos se realocaram e os grãos voltaram a ser equiaxiais. Objetivo 3, produzir uma microestrutura específica. Nesse caso, como ele estava encruado, ao produzir essa microestrutura específica, você também deixa ele mais dútil. Mas eu fiz questão de separar aqui porque depende de qual é o seu objetivo. Tá? E como você deixou ele mais dútil, automaticamente você aliviou tensões. Aqui você fez as três coisas ao mesmo tempo. Você laminou, ele ficou numa microestrutura zoada, que é menos dútil, e não era a microestrutura que você queria, né? E tinha tensões ali congeladas. Quando você recristaliza, os átomos ficam na posição que eles queriam. Você produziu a microestrutura específica, grãos equiaxiais, aliviou tensões e tornou o material mais dútil. Os três objetivos, quando você faz esse tipo de recristalização, né, através de recozimento, pós-laminação, tá? Tirou aí o grão uniaxial, deixou temperatura suficiente para ele voltar a ser equiaxial, certo? Redondinho. O grão equiaxial vai tornar o seu material mais dútil, já vai estar com tensões aliviadas e é uma microestrutura específica que você fez o tratamento térmico para chegar nela, tá? Acho que com esse exemplo, vamos dizer assim, ilustrou melhor aquelas três coisas, né? É um exemplo que tem as três no mesmo. Eu classifiquei aí como produzir uma microestrutura específica, mas se você for pensar, esses grãos aqui não está mais encruado. Encruar perde a capacidade de deformar plasticamente. Quando recristaliza, volta. Ele voltou a ser grão equiaxial, voltou a ter capacidade de se deformar plasticamente. Então, consequentemente, se tornou mais dútil e aliviou as tensões também, tá bom? Aí, pessoal, vamos para uma coisa mais... Acho que deu para entender a definição, a ideia, né? Vamos dizer assim, falamos de uma coisa mais química ou física. Vamos para uma ideia mais matemática do nosso tratamento térmico, que é interessante que vocês saibam também, porque tem a ver com as condições aí de processo. Se você estiver mexendo lá no laboratório, quando você tiver matéria de soldagem, de usinagem, né, é legal você ter uma noção dessa parte mais matemática, falar, ó, em tal temperatura pode ocorrer um tratamento térmico, pode acontecer uma transformação de fase. Então vamos ver aí como é que é o gráfico tempo-temperatura de um tratamento térmico, tá? Não é a curva TTT, que seria transformação tempo-temperatura. Infelizmente, como eu falei, não deu para incluir ela, tá? Né, no curso. Mas qualquer dúvida que vocês precisarem disso aí, que vocês estiverem fazendo disciplina, vocês vão ter meu contato, me procurem, ou a gente se vê lá no Cefet mesmo, né? Agora a gente não sabe mais o que vai acontecer em março, né? Tá esse negócio aí de caso aumentando e tal, enfim, né? Vamos torcer para que se mantenha, que até lá a coisa melhore e se mantenha tudo normal, mas enfim, não sabemos, né? Mas vamos ver a parte, não vou falar de coisa ruim não, vamos ver a parte matemática do tratamento térmico. Então, um gráfico, ó, pessoal, eixo Y temperatura, eixo X tempo. Às vezes vocês chegam aqui no primeiro ano do ensino integrado, vocês nunca viram direito um gráfico, às vezes viram no nono ano, mas tá aquela coisa assim, né? Agora vocês já sabem. Cada ponto de um gráfico representa uma medida. Se eu tivesse um ponto aqui, por exemplo, nesse gráfico, quer dizer que aqui, nesse instante, sei lá, 50 minutos de experimento, a minha temperatura estava em 50 graus. Se subiu aqui, é porque em 60 minutos de experimento, a minha temperatura estava em 80 graus, tá? Então vocês já sabem agora o significado de um gráfico. Etapa 1 do recozimento é o aquecimento. Olha só, é uma reta crescente, gente. O que significa? Eu estava na temperatura ambiente no tempo zero. Ó, se eu puxar para cá, o tempo zero, meu tempo de experimento. O tempo de experimento foi passando. Passou quanto? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Sei lá, esse gráfico é teórico. Daqui a pouco nós vamos fazer um com número de verdade. Então, foi passando o tempo, a minha temperatura foi aumentando. Aumentou da ambiente para essa. Qual que é essa? Aqui não me interessa, é um gráfico teórico, eu não vou pôr número. Mas o ponto é que a etapa 2, eu tenho que manter o meu material nessa outra temperatura durante algum tempo, tá? Eu mantenho o meu material aqui. E depois eu resfrio, tá? Dificilmente a taxa de aquecimento e a taxa de resfriamento é a mesma. Aqui eu fiz como sendo. Mas saibam que o tratamento térmico tem essas três etapas: aquecimento, manutenção e resfriamento. Vejam que aqui, conforme eu vou para a direita, ou seja, está passando o tempo, a minha temperatura está subindo. Cada ponto dessa reta é um instante do experimento. Está passando o tempo, cada ponto está mais para a direita. Então está passando o tempo e está aumentando a temperatura. Chega na etapa 2, o tempo passa sem que a temperatura aumente. Eu mantenho ela aqui. Na etapa 3, eu tenho que voltar para a temperatura ambiente para poder tirar minha amostra do forno sem queimar minha mão. É claro que você não vai tirar com a mão, você tem os equipamentos lá que você tira, mas você tira do forno e deixa sua amostra em algum lugar resfriando, né? Ou, de repente,
até dentro do forno para que o resfriamento seja lento o suficiente. Nós já vamos ver isso também. Mas veja que aqui eu continuo, né, sempre no gráfico eu estou num sentido de andar para a direita, porque o tempo vai passando, o tempo vai aumentando. O que muda é a temperatura, que na etapa 1 sobe, na etapa 2 ela é constante, você pode até pegar o valor aqui, se fosse um gráfico numérico, e na etapa 3, conforme eu ando para a direita, o tempo de experimento passa, a temperatura cai. Cada ponto dessas retas, desses segmentos de reta, na verdade, né, são instantes do experimento. Veja que conforme os instantes vão passando na etapa 1, a temperatura sobe. Conforme os instantes vão passando na etapa 2, a temperatura se mantém. Conforme os instantes vão passando na etapa 3, a temperatura cai. Agora, vocês já sabem ler gráfico, mas não custa relembrar o que é um gráfico, porque isso é em toda a disciplina que vocês vão usar. Né? Eu cheguei a tirar umas dúvidas de matemática com vocês, de função. Uma função afim, ela é essa ideia. Cada ponto dela representa, vamos dizer assim, que com a variação de x, conforme o x sobe, o y também sobe. Se ela for crescente, né? Seria essa primeira reta aqui. Se ela fosse decrescente, conforme o x aumenta, o y ao contrário, o y diminui. Ó, no x0 o y era esse, né? Depois ele vai diminuindo. Claro que na matemática a gente faz a reta como ela é, infinita, né? Aqui a gente vai ter trechos de reta. Por quê? Porque o nosso comportamento muda. No início, é uma reta crescente, porque a temperatura aumenta conforme o tempo passa. Na etapa 2, a temperatura se mantém conforme o tempo passa. Na etapa 3, a temperatura diminui conforme o tempo passa. Então, a gente só faz trechos. Aquela reta só vale para aquele instante, para aqueles instantes em que ocorre o aquecimento. O outro segmento de reta, ou que seria uma reta inteira, mas a gente só pega um segmento. Por quê? Porque ela só vale para aquele trecho. Saibam, estejam com função afim e quadrática na ponta da língua, tá, pessoal? Para a gente ver esforços solicitantes em mecânica técnica no ano letivo que vem, que já vai começar esse ano, né? Então, saibam disso aí, entendam o que é um gráfico, entenda que cada ponto da linha de um gráfico representa um momento, né? Pensa no eixo X sempre como se fosse o tempo, se isso facilitar a sua vida, né? Seja qual for a variável do eixo Y, ela pode aumentar com o tempo ou diminuir, né? Mas não necessariamente vai ser o tempo, vocês vão ver outros exemplos, tá? O ponto é que um gráfico significa isso, cada ponto do gráfico tem uma representação física. É que, por exemplo, aqui, né? Naquele tempo, a sua temperatura estava naquela. Aumentou o tempo, a sua temperatura mudou. Na 2, a sua temperatura ficou constante com o tempo. Né? Uma função afim, mesma coisa. Vocês vão usar a função afim física também, já usaram, né? A S igual a sorvete e tal, né? Você tem aí, vamos dizer, o deslocamento no eixo X e a sua velocidade pode, se tiver aceleração, sua velocidade aumentar. Então, ó, conforme eu me desloco no eixo X, a velocidade aumenta. Ou então, né? Conforme o tempo passa, mesmo a velocidade aumenta, se tiver aceleração. O melhor exemplo para pôr no X é o tempo, porque você vai saber que é o instante de experimento e vai ver a outra variável. No começo do ano a gente viu, eu expliquei para vocês, mas não custa reforçar. Por quê? Porque vocês viram gráfico o ano inteiro e às vezes fica no automático. Já que eu tenho a chance aí de dar uma explicaçãozinha maior, a gente viu o quê? Tensão, deformação. Cada ponto, meu gráfico era uma linha, que tinha um formato mais ou menos assim, ó. Mas, na verdade, o que eu tinha? Eu tinha vários pontos ligados. É mais ponto do que eu fiz aqui, tá? Quando você faz um experimento desse, ele já é quase uma linha, de tão pertinho que um ponto está do outro. Mas para vocês entenderem um pouco melhor, faz os pontos afastados, ó. Significa que para obter, por exemplo, essa deformação, eu tive que aplicar no meu material essa tensão. Para obter essa outra deformação, eu tive que aplicar no meu material essa tensão. E é isso que significa o gráfico inteiro. Quando eu deformei esse tanto, a tensão, meu medidor de força, na verdade, né, que já calcula para mim a tensão, estava nesse outro valor, tá? É isso que significa. Cada ponto é uma deformação, né, no eixo X, que corresponde também, se você fizer aí, né, subir reto e ir para o eixo reto, sempre reto, né? Sempre do eixo deitado você sai em pé, do eixo em pé você sai deitado. Quando você tem uma deformação, você consegue saber exatamente a tensão que foi necessária para realizá-la. A gente viu isso aqui no começo do ano. Eu expliquei isso desse jeito, porque lá vocês não tinham noção do que era um gráfico, né? Tanta. Agora vocês têm, porque vocês já viram em todas as disciplinas técnicas, em matemática, em física e em química, né? Só que não custa reforçar, pensar sempre no significado. Quando a gente vê um gráfico, a gente está tão no automático, né? Então não custa reforçar o significado. A mesma ideia da tensão, a mesma ideia da função afim, ideia aqui do tratamento térmico. É um ponto que é o tempo e a temperatura que a minha amostra estava naquele tempo. Então, 3 etapas. Aquecimento, manutenção, porque eu mantenho a temperatura, e resfriamento. Tá bom? Beleza. Vamos ver então se a gente entendeu fazendo um exercício. Depois a gente tem mais alguns comentários rápidos, tá? Rapidinho.
que vai demorar mais é o exercício e eu já libero vocês, tá? Já são 10h40. Claro, quem quiser sair pode sair, mas eu acho que vai ser assim, mais 15 minutos no máximo. 10 do exercício, porque eu vou desenhar e tal, e 5 minutos para explicar o restante ali, porque a teoria mais pesada lá dos grãos, da microestrutura, já foi, tá? Então eu vou aproveitar os eixos aqui, ó, tempo e temperatura, para já fazer ali na outra página, tá? Se fosse na mão, na lousa, a gente faria isso aqui, né? Faria com régua e tal, né? Mas aqui a gente não tem muito tempo, não tem nem a opção de usar régua. Para ficar mais bonitinho aí, vamos colocar a temperatura em graus Celsius e o tempo em minutos. Vamos ver se é isso mesmo que a gente vai fazer. Vamos ler o enunciado junto. Então, desenhar o gráfico de um tratamento térmico, gráfico naquele sentido de aquecimento, manutenção e resfriamento, com 2 horas de manutenção, então ele já me deu o tempo de manutenção, a 925 graus, com uma taxa de aquecimento e resfriamento 10 graus por minuto. Geralmente, o resfriamento é mais lento que isso, tá? Geralmente é 30 graus por minuto. O aquecimento é mais rápido, que o aquecimento tanto faz, o importante é deixar ele numa temperatura alta, mas o resfriamento é lento para obter um resfriamento lento, senão não vai adequar os átomos, não vai aliviar as tensões, não vai conseguir a temperatura específica. Bom, como no enunciado, a taxa de aquecimento foi dada em grau por minuto e a temperatura foi dada em graus Celsius, eu vou fazer um gráfico que o tempo vai estar em minutos e a temperatura em graus Celsius, tá? Aí eu tenho que definir 2 temperaturas. A temperatura ambiente, porque geralmente ele vai partir do ambiente, vamos fazer igual o gráfico anterior ali, ó. Temperatura ambiente aqui, vou convencionar ela 25 graus Celsius, por isso que eu já pus 925 ali, para ficar fácil, tá? E a temperatura do tratamento, que é 925. Claro que assim, né, dentro de uma escala, se você for pensar, essa minha escala não está muito boa. Porque olha aqui, do 0 até o 25 você tem uma distância, e depois 25 graus, aí passa 900 graus, esse 25 cabe quantos? Umas 5 vezes no 900 graus? Não está muito boa, né? Mas você não precisa acertar a escala, você precisa entender a ideia. É isso que eu quero de você, que você entenda a ideia. Então, que se lasque a escala do gráfico, tá? Né? Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Daqui, ó, é do 0 até o 25. Então, aqui tem 25 graus. Se você cortasse esse pedacinho aqui, quantas vezes ele caberia nesse intervalo de 25 até 925? Umas 5 vezes. Você pode fazer, ó. Pode pegar aí, ó. Pode pegar aí, fazer uma barrinha aqui. Que dessa cor ela não vai aparecer, né? Se ela amarela, bem com o amarelo em cima aí do fundo branco, não sei se aparece também. Pega uma barrinha aqui, vai dando Ctrl+C, Ctrl+V e vê quantas vezes ela cabe. Vai caber 4, 5 vezes aqui. Ou seja, o intervalo que eu deixei aí, entre 25 e 925, está desproporcional, está muito pequeno. Para ficar aí proporcional, eu teria que levar esse 925 lá no alto. Mas, gente, nem cabe no desenho, tá? É uma representação. Então, desenhar o gráfico de um tratamento térmico realizado com 2 horas de manutenção a 925 graus, a uma taxa de aquecimento e resfriamento. Gente, taxa de aquecimento e taxa de resfriamento é dada em graus por minuto. A taxa de aquecimento, se eu for parar para pensar, por definição, ela é variação de temperatura por variação de tempo. Mas eu acho que assim fica mais complicado para vocês entenderem. Então, como é que eu vou fazer as contas? Porque eu vou precisar fazer algumas contas aqui. Eu vou fazer de um jeito que eu acho que vocês vão entender melhor do que simplesmente jogar naquela fórmula. Quem gostar da fórmula, joga na fórmula. Isso aqui é a taxa de aquecimento, tá? Vou escrever só taxa aqui. A gente já sabe que é de aquecimento. Vamos pensar o seguinte, ó. Se a taxa de aquecimento e resfriamento é 10 graus Celsius por minuto, quer dizer que ocorre na temperatura uma variação de 10 graus conforme passa o tempo de 1 minuto. Regrinha de 3, tá? Temperatura, tempo, tá? Quanto tempo vai passar para ocorrer uma variação de 900 graus? Não entendi, André. Calma que eu vou explicar. Variação, taxa de aquecimento e resfriamento de 10 graus por minuto, quer dizer que tanto no aquecimento quanto no resfriamento, a cada minuto passado, minha temperatura vai variar 10 graus. Tá? Talvez isso não esteja tão claro, mas eu estou te falando, eu estou te explicando. Uma taxa de aquecimento ou de resfriamento de 10 graus por minuto é assim. Cada minuto de tempo que passa, minha temperatura aumenta 10 graus. Então, se eu começo a 25, passou 1 minuto, eu vou para 35. Mais 1 minuto para 45. Mais 1 minuto para 55. E assim vai, tá? Então, a gente pode usar aí uma proporção. Já que eu vou aumentar 900 graus, se eu fosse aumentar 10 graus, era fácil. Passaria o tempo de 1 minuto. Porque eu sei que para aumentar 10 graus, passa 1 minuto. Isso significa aumentar 10 graus por minuto. Cada 10 graus que eu aumento, passa 1 minuto. Cada 1 minuto que passa, eu aumento 10 graus. Como eu tenho que aumentar 900, porque do 925, do 25 até o 925, é só fazer
a diferença, é só fazer o menos, né, para descobrir o intervalo. Então, eu vou aumentar 900 graus. 10 graus passaria um único minuto. Para aumentar 900 graus, quantos minutos passam? Aí você vai fazer a conta aqui, ó, vai dar 900 vezes 1, dividido por 10. E esse cálculo aqui já é do resfriamento e do aquecimento, tá? Então, o tempo aí, tanto de aquecimento quanto de resfriamento, é de 90 minutos, tá? 90 minutos. Seria aí 1h30. Poderíamos até fazer o gráfico aqui em horas, mas não vou fazer isso não. 90 minutos. 2 horas é 120 minutos. Então, vamos dizer assim, ó. Vamos dividir aí de meia em meia hora. 90 minutos, né? Então, aqui vamos supor que aqui sejam 30 minutos. Aqui, mais 30 minutos. E aqui, mais 30 minutos. Deu os meus 90 minutos. Certo? Aí eu preciso de mais 120 minutos, que é o tempo de manutenção. Concorda? Então, aí vai ser, ó, mais meia hora, mais meia hora, mais meia hora, mais meia hora. Veja que no aquecimento são 90 minutos. Então, no aquecimento cabem 3 meia hora. Não ficou muito proporcional, mas ok, ó. Tem 3 meia horas aqui para o aquecimento. Para manutenção, eu vou ter que ter 4 meia horas, porque são 2 horas, ó. Então, meia hora, mais meia hora, 1 hora, mais meia hora, 1h30, 2 horas. E o resfriamento vai ser igual o aquecimento aqui no caso nosso. Vai ser, ó, 1, 2 e 3, tá? Cuidado, pessoal. Então, aqui 90 minutos. Cuidado para não achar que tempo de manutenção é 2 horas, então é 120 minutos. É só multiplicar 60 por 2. 1 hora é 60 minutos, 2 horas é 120 minutos. Cuidado para não achar que do 0 ao 120 é a manutenção. Não, ó. A gente calculou que para aquecer e para resfriar, vão passar aí 90 minutos, tá? Vão passar aí 90 minutos. Então, eu estou quebrando em meia hora para ficar fácil vocês entenderem 90 minutos e 120 minutos. Mas a manutenção já começa no 90. Então, é 90 minutos mais 2 horas. É 90 minutos mais 120 minutos. Então, aqui, ó, seria mais meia hora. Aqui seria o 120. Mais meia hora, 150. Mais meia hora, 180. Mais meia hora, aqui você ia estar no 210 minutos. Não entendi, André. Calma que eu vou explicar de outro jeito. Deixa eu só terminar o desenho. E aqui você vai passar mais 90 minutos. Então, mais meia hora, 240. Mais meia hora, travei aqui, 270. Mais meia hora, 300 minutos, tá? 300 minutos aí dá um total de 5 horas, né? Tá certo? 2 horas de tratamento térmico, 1h30 de aquecimento, 1h30 de resfriamento. Então, quer dizer que eu acertei. Então, a gente pode terminar o nosso gráfico aqui, ó. E eu vou fazer as retas na gambiarra. Vou roubar, tá? Para ficar mais bonitinho. Então, pessoal, vou até manter esse padrão de cor, ó. Aqueceu de 0 até 90, com uma taxa aí de aquecimento de 10 graus por minuto, por isso que levou 90 minutos o aquecimento, tá? Então, aqueceu nessa taxa aqui. Aí, ficou em manutenção por 2 horas, certo? Ficou em manutenção por 2 horas. Vou até medir aqui para fazer certinho. Ficou em manutenção por 2 horas, tá? Na temperatura certa, né? Ficou em manutenção por 2 horas. Deixa eu ver, inclusive, se está certo aqui, ó. Isso ficou muito grande. Tá razoável. Tá razoável. Ficou em manutenção aí por 2 horas, certo? E aí depois desceu também levando aí mais 90 minutos. Como a taxa de aquecimento e resfriamento é a mesma, a conta... meu Deus. A conta é uma só, hein, gente? A conta é só... A conta é uma só. Engraçado. Sempre que eu faço esse desenho, ele parece ter ficado mais diferente de um lado do outro. É porque eu fiz besteira, né? E também porque a minha escala não tá certinha, né? No eixo ali. A minha escala não tá perfeita, ela tá meio zoada. Por isso que o desenho não ficou tão simétrico. Mesmo a taxa de aquecimento e resfriamento exigiria de mim aí um desenho 100% simétrico. Mas tudo bem. A gente fez a escala aqui no olho, fez a escala aqui na mão. Não vai ficar 100% simétrico. Não tem jeito. Bom, eu acho que a maioria das pessoas conseguiu entender porque eu fui fazendo bem devagarzinho. Mas se não conseguiu, eu explico de novo. Vamos lá. Olha só, pessoal. A gente calculou
a taxa de aquecimento e resfriamento. Na verdade, não, né? Através da taxa de resfriamento e aquecimento, a gente calculou aqui do lado o quê? A gente calculou o tempo de resfriamento e aquecimento. Vou pôr aqui tempo de aquecimento, tá? E tempo de aquecimento, que é o primeiro que a gente aqueceu, e de resfriamento, tá? Porque no caso aqui a taxa é a mesma. Se tivessem duas taxas, como tem alguns exercícios que eu dei para vocês vão ter que fazer, quando tiver duas taxas, vocês vão ter que fazer dois cálculos, não tem jeito. Como que a gente calculou isso? Falou, ó, é 10 graus por minuto, não é? E a variação é 900 graus. Porque eu parto, eu não falei aqui no enunciado, mas fica subentendido que eu parto da temperatura ambiente e vou até 925. Então é uma variação de 900 graus. Variação de 10 graus leva 1 minuto. Isso significa a taxa de aquecimento ou resfriamento. No caso de aquecimento, vamos pensar no aquecimento primeiro. Taxa de aquecimento de 10 graus por minuto. Se eu fosse aquecer só 10 graus, levaria 1 minuto. Quanto tempo vai levar, já que eu tenho que aquecer do 25 a 925, ou seja, 900 graus? Regra de 3, a gente chega aí num tempo de 90 minutos, tá bom? Beleza. Então a gente faz aí, ó. Vou fazer o gráfico de meia em meia hora para ficar didático para a gente entender. Então o tempo está em minutos, aqui é 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. O que acontece com a temperatura nesses primeiros 90 minutos? Vai de 25 até o 925. Tá? Porque o gráfico é tempo e temperatura. Não adianta eu ter taxa de aquecimento, eu tenho que converter taxa de aquecimento em tempo de aquecimento. Sabendo o quê? A variação de temperatura e a taxa, eu acho a variação de tempo. O tempo que leva naquela taxa para ir de 25 até 925. Então eu sei que são 90 minutos. Nesses 90 minutos, a minha temperatura vai variar de 25 até 925. Maravilha! Aí a manutenção é quanto? 2 horas. 2 horas, ó, é mais meia hora, mais 4 vezes. Que aqui passou, depois do 90, que agora eu vou começar a contar a partir do 90. Então, como eu quebrei em vários pedacinhos de meia hora, o meu eixo X, ó, passou meia hora, passou 1 hora, passou 1 hora e meia, passaram 2 horas. Maravilha, 2 horas de manutenção, já é hora de resfriar. E a taxa de resfriamento é a mesma, é os mesmos 10 graus por minuto, né, a taxa. Então, o tempo de resfriamento vai ser 90 minutos também. Então, 3 pedacinhos de meia hora, mais meia hora, mais meia hora, mais meia hora. O que aconteceu nessa última meia hora? Desceu de 925 para a temperatura ambiente de volta. Esse é o gráfico que representa esse tratamento térmico descrito aí no enunciado, tá? Vou até continuar essa linha um pouquinho mais. Um pouquinho torta. Mas pelo menos dá uma ideia maior de continuidade aí no desenho. Esse aí é o nosso gráfico desse tratamento térmico aí do exercício, tá bom? Só dar uma caprichada aí. Esse é o gráfico. Aí, talvez algumas pessoas não tenham entendido o tempo. Mas, André, não é 2 horas de manutenção? Então não seriam 120 minutos? Por que você escreveu 210 lá? Porque você levou 90 para aquecer. Então essas 2 horas você vai contar a partir do 90. 2 horas e 120 minutos, mas você já vai contar a partir do 90. Ó. Então 90 mais os 120 minutos, quanto é que vai dar? Ó, 9 mais 2, 11, subiu 1, 210. Tá? E aí mais 90 para resfriar, mas você vai estar contando a partir do 210. 210 mais 90 vai dar redondinho aí 300. Tá? É isso. É isso que acontece. Esse 1 aqui subiu, né? Então, risca ele aí para não atrapalhar depois de vocês olharem essa conta. É isso. 3 meia horas, eu acho que quando foi quebrando em meia hora vocês entenderam. Agora vocês entenderam por que tá um 210 aqui. Porque é 90 mais 120 minutos. E por que que tá um 300 aqui, porque a partir do 210 é mais 90 de resfriamento. Tá? Expliquei aí de maneiras diferentes. É um conceito simples, muita gente já fez até o exercício lá no Google Forms, tinha um exercício parecido com esse, o gráfico estava pronto, eu só ia fazendo as perguntas, tinha que fazer... Aqui eu fiz conta para chegar no gráfico, lá você tinha que analisar o gráfico para fazer as contas, mas muita gente acertou. Qualquer dúvida também, vocês vêm falar comigo. Para finalizar, pessoal, é bom que vocês saibam que o tempo é a variável mais importante no processo de recozimento, tá? Já que você vai deixar numa temperatura que não vai fundir, a mobilização, né, a mobilidade, perdão, dos átomos também não é tão alta. Ele tá, se aumentou a mobilidade dos átomos, mas ainda no estado sólido. Então, geralmente, num processo de recozimento, para recuperar aquela estrutura cristalina, você tem que largar bastante tempo lá, tá? Então, o tempo é uma variável muito importante. Para peças espessas, o tempo é uma variável mais importante ainda. Eu desenhei cilindros, porque cilindro é uma forma mais fácil da gente pensar, pelo menos eu acho. E era a forma que eu fazia na lousa também, quando eu dava aula lá no Cefet, no presencial, né?
Então, vamos pensar aí que a diferença que ocorre entre o resfriamento de peças finas e peças espessas. Vou ler primeiro e explico depois. Na peça fina, o resfriamento ocorre primeiro na superfície, mas leva menos tempo para ocorrer no interior. Na peça espessa, o resfriamento ocorre primeiro na superfície e leva bastante tempo até que ocorra no interior. Gente, todo o resfriamento... Deixa eu só fazer uma coisa aqui que está incomodando meu toque, porque agora eu mudei a cor do fundo e não mudei o contorno desses cilindrinhos ali. Ah, pronto, melhorou. Acho que melhorou. Então, pessoal, todo o resfriamento de um sólido vai acontecer primeiro na superfície, depois dentro. Qualquer coisa é assim. Você vai comer uma carne, você fez a carne na churrasqueira, por fora ela tá torrada, por dentro ela tá suculenta e vermelhinha. Então você fala, mas fora aqueceu mais. Não, fora aqueceu primeiro. Se você deixar tempo suficiente na churrasqueira, a carne aquece por igual, não que ela vai assar por igual, mas ela aquece por igual. Quando você tirou da churrasqueira, mesmo que fora esteja torrado e dentro esteja vermelhinho, esse fora resfria mais rápido, porque tanto o resfriamento quanto o aquecimento, a condução de calor num sólido, se dá aí por etapas, se dá ao longo da espessura desse sólido. Então, veja, na peça fina, basicamente você tem um resfriamento aí igual, porque ela é tão fininha, a superfície, que para o calor sair do centro é mais ou menos o mesmo tempo, porque é o calor que sai, né? No aquecimento o calor entra, no resfriamento o calor sai. Não tem essa de o frio entra, o frio sai. Não, é sempre o calor. O calor é a energia em trânsito. Então, se está aquecendo, o calor está entrando. Se está resfriando, o calor está saindo. Claro, o calor começaria a entrar pela superfície no aquecimento, né? E depois seria conduzido para o centro da amostra. O resfriamento é a mesma ideia. O calor começa a sair pela superfície depois que o calor aqui do centro vai sair. Mas aqui a espessura é tão fininha que, vamos dizer assim, a espessura que o calor tem que viajar é pouca. Então essa amostra meio que quase que ela resfria inteira ao mesmo tempo. Claro, a superfície sempre antes, a casquinha sempre primeiro, resfria primeiro. Mas o calor vai saindo do centro e acaba resfriando o centro. Aqui o tempo, vamos dizer assim, o tempo é a variável mais importante, claro, o tempo que você deixa lá, mas nas peças espessas, a sua preocupação com o tempo tem que ser um pouco maior. Porque uma peça fina, como eu falei, ela resfria quase que toda ao mesmo tempo. Porque o calor não demora tanto para sair do centro, porque é uma distância curta que ele tem que percorrer. Já numa peça espessa, é uma distância enorme que esse calor tem que percorrer. Compara esse cilindro com esse cilindro. Então você vai levar um tempo maior aí para que esse resfriamento ocorra. A superfície, nos dois a superfície resfria primeiro, mas aqui é só um pouquinho primeiro que o centro. Aqui a superfície resfria bem antes. Às vezes a superfície já está fria e o interior está quente. Aqui não. Aqui a superfície esfriou, dali a pouco o calor consegue se difundir, sair da amostra, e dali a pouco o interior está frio também. Aqui às vezes a espessura vai estar fria por um longo... a superfície vai estar fria e o interior por um longo tempo fica quente, tá? Essa aqui é a equação de condução de calor. Ela é menos a condutividade térmica e vezes o quê? Uma derivada do tempo em relação ao tamanho da espessura. Fala, André, mas não sei o que é derivada, não sei o que é esse D no meio da conta. Eu, por mim, cortaria um D com o outro. É verdade. Vocês são um curso técnico e essa é uma equação de ensino superior, por isso que eu simplifiquei ela, tá? Essa aí vocês já conseguem entender. Tá? Quando eu digo no ensino superior que é igual dt dx, eu estou dizendo que é aproximadamente igual ΔT ΔX. K é a condutividade térmica, ela é uma constante que depende do material. Q é o fluxo de calor, é o calor que está saindo. ΔT é a variação de temperatura por ΔX. Por que tem esse menos? Porque a temperatura, pessoal, a temperatura aumenta para dentro. A variação de temperatura é maior para dentro. Mas o calor, o fluxo de calor vai na direção sempre contrária à temperatura. Vai do mais quente para o mais frio. Por isso que tem esse sinal de menos, para me mostrar que o fluxo de calor vai para o lado contrário da variação de temperatura. A variação de temperatura, né, apontando para o lado que ela aumenta para dentro da amostra. O fluxo de calor vai no sentido contrário, da temperatura alta para baixa. Por isso tem esse sinal de menos. Condutividade térmica depende do material, que é o calor que sai. ΔT é a variação de temperatura e ΔX é a variação de espessura. Então vejam por essa fórmula que quando a espessura é pequena, o fluxo de calor é grande. Pensa que as duas amostras estão na mesma temperatura, então ΔT é igual. As duas amostras são do mesmo material, então a condutividade térmica das duas é igual, tá? K depende do material. ΔT eu aqueci na mesma temperatura. Agora eu vou resfriar.
E vai ser o mesmo ΔT. Qual que vai ter um fluxo de calor saindo maior? A que tiver a espessura pequenininha, ó. ΔX pequeno vai ter um fluxo de calor grande. Então, o resfriamento ocorre quase que por igual. Essa aqui tem um ΔX grande, então o fluxo de calor é pequeno. Ela demora mais para resfriar. Então, você precisa ter um cuidado aí com as peças espessas. É bom você deixar a peça espessa numa temperatura... Já que vai ter esse resfriamento diferencial, deixa a peça espessa no forno. Vai abaixando a temperatura dela devagarzinho. Para quê? Para você não deixar a superfície resfriar muito antes. Porque se resfriar muito antes, vai acontecer o quê? Contração diferencial. A superfície contrai primeiro, o interior vai contrair depois. Porque quando um material resfria, ele contrai, né? Exceto a água. A água congela, fica maior do que a água líquida, mas a água é anomalia. Os materiais, quando eles resfriam, independente de mudar de estado, mesmo sem mudar de estado, vocês vão estudar dilatação térmica em física. Quando aumenta a temperatura, o volume aumenta. Quando diminui a temperatura, o volume diminui. Então, para você não deixar a superfície contrair mais que o interior, deixa a sua peça espessa na temperatura alta bastante tempo. Aí você mantém a superfície aquecida, vai diminuindo a temperatura do forno, você vai tentando equilibrar isso aí. Quanto mais lento for o seu resfriamento, mais vai equilibrar. Porque imagina um resfriamento rápido. Aqui não faz muita diferença, porque resfriou a superfície, resfriou o interior. Agora um resfriamento rápido nessa espessa. Resfriou a superfície, até chegar no interior, vai dar uma diferença muito grande. Agora, se eu resfriar lentamente, não deixar a superfície resfriar tanto, e difundindo o calor devagar, o resfriamento lento é mais interessante, vai resfriar de um modo mais homogêneo aqui, tá? Porque muitas vezes, resfriar a superfície antes e depois o interior, você está fazendo uma têmpera. O vidro temperado faz assim. Aqui eu não quero têmpera, eu quero recozimento. Eu quero coisas equilibradas, eu quero resfriamento devagar. Então a peça espessa, deixa no forno, vai descendo a temperatura devagar para tentar equilibrar, tentar compensar, tentar não deixar a superfície resfriar tão mais rápido do que o interior. Porque o fluxo de calor, como a gente pode ver pela fórmula, na peça espessa, ele é menor, tá? Porque você tem uma distância maior, que é o ΔX, para passar. Tá bom? ΔX é a distância, seria a espessura da parede. Isso aqui pensando no fluxo de calor ao longo de uma parede. Tudo bem, aqui é um cilindro, mas do centro até o final tem uma parede. Cilindro grosso, uma parede mais espessa, fluxo de calor menor. Cilindro fino, uma parede menos espessa, fluxo de calor maior. Tá vendo? A espessura da parede, quanto mais ela aumenta, diminui o fluxo de calor. Então o fluxo de calor aqui é menor, que ele é maior, tá? Essa é uma fórmula aí como o pessoal usa mais no ensino médio. Fluxo de calor, não tem o sinal de menos, mas é a mesma fórmula que eu escrevi lá. André, não, tem um A que ele não tinha. Esse A é a área, tá? A área ao longo da parede que o calor está se difundindo. Você pode pegar aqui um trecho dessa área desse cilindro. A minha fórmula que tem o quê? Você passou a área dividindo pelo φ, tá? Ali é um fluxo de calor que leva em conta a unidade de área pelo qual ele está passando. Aqui não. Aqui você tem que alimentar na fórmula a área. Então aqui seria fluxo de calor por área. Aqui é simplesmente fluxo de calor, tá? Então, φ, se eu passar o A dividindo, ele se torna o quê? Vai ser igual K, ΔT, ΔS. O certo é pôr o sinal de menos, para mostrar que o sentido de uma coisa é um, o outro sentido é outro. Mas vocês vão ver essa fórmula, tem problema até, eu vi um problema aí de Enem, que no ensino médio não se usa aquele sinal. Eu pus o sinal para vocês para dar essa ideia. Fluxo de calor vai estar apontando para um lado diferente do que o lado que a temperatura aumenta, tá? A temperatura aumenta entrando na amostra, o fluxo de calor vai sair, tá? Então aqui seria, se eu terminar de escrever aqui, ó, se eu continuar a dedução aqui, passa, não sei porque que eu escrevi Y, né? Passa a área dividindo o φ, vai ficar o quê? K, ΔT, ΔX, concorda? K vezes ΔT, ΔX. Tirei o K da fração, mas continua sendo K vezes ΔT dividido por ΔX. Passei só o A dividindo. Isso é meu fluxo de calor, que é igual a K ΔT ΔX. E eu achei que eu tinha simplificado a fórmula. Ó, o negócio tem derivada, mas os meninos, né, não viram isso ainda. Eu simplifiquei para eles. Não, depois eu achei na internet que isso já era usado, tá? Depois eu passo a limpo essa deduçãozinha, porque eu pus a fórmula no centro do slide, porque eu achei que eu não ia escrever nada. Depois eu coloco aí para vocês e coloco quem são as variáveis também. K é condutividade térmica, no ensino superior se usa minúscula, no ensino médio maiúscula, mas é a mesma coisa, tá? ΔT variação de temperatura, X é a espessura aí da parede, ou no caso da amostra, tá? Φ é o fluxo de calor independente da área, Q é o fluxo de calor quando eu já divido pela área, então é o fluxo de calor por área, tá? Eu faço a dedução e ainda escrevo aí do lado para vocês o que é o quê, tá? Condutividade térmica, ΔT variação de temperatura, ΔX espessura, a área, φ
fluxo de calor independente da área que fluxo de calor por área de amostra, tá? Então aí, ó, escrevendo bem simplificadamente o que eu expliquei. Na pressa grossa, a retração térmica pode ocorrer de forma diferente, que vai resfriar primeiro a superfície, depois o interior, em diferentes regiões do material, o que pode gerar tensões ao invés de aliviá-las. Porque uma das intenções do tratamento térmico não era aliviar a tensão, aí você vai fazer um resfriamento diferencial, primeiro na superfície, depois dentro, a superfície vai contrair, o meio ainda não. Você vai estar fazendo uma tensão de fora para dentro no seu material, e pode até gerar uma tensão de dentro para fora, vai gerar tensões ali, que no caso do vidro temperado é interessante, mas no metal não, às vezes você quer aliviar a tensão, e essa contração diferencial, né, pode gerar tensões ao invés de resfriar. Você resfriou o interior primeiro, o exterior primeiro, perdão, o exterior vai contrair e vai comprimir o interior, tá? Para evitar que o descrito acima aconteça, deve-se realizar um recozimento longo, com taxas de aquecimento, mas principalmente de resfriamento lentas, tá? Para compensar, não deixar a superfície resfriar tão rápido. Você mantém a superfície aquecida enquanto o interior resfria. Claro que você tem que ir baixando essa temperatura, mas não tira a sua amostra do forno se ela for grossa, tá? Aí tá a fórmula da contração diferencial, tá? Então quer dizer, quando você diminui a temperatura, o volume diminui. Vocês vão estudar isso aí em física, se é que vocês já não estudaram. Então se você se a superfície resfriar mais rápido, ela vai contrair mais rápido, vai fazer tensão no interior. Então, você está gerando tensão ao invés de aliviar. Então, mantenha aí um recozimento longo, com taxa de aquecimento e resfriamento lenta, assim diminui essa diferença de resfriamento entre superfície e interior da peça. Tá? Para terminar, exercício 2, aqui não tem conta, é só analisar os gráficos. Qual das três opções seria o ideal para o tratamento térmico de uma peça grossa? Gente, dá uma olhada. Olha o 3. Olha aqui o 3. O 3 eu aqueci, se você comparar essas três, porque as três foram na mesma temperatura. Olha a taxa de aquecimento. Quanto mais inclinada a reta, maior a taxa. Aqueci super rápido, mantive pouco tempo e ainda resfriei rápido. Tá tudo ao contrário do que falou lá. Lá falou tratamento térmico longo, com baixa taxa de aquecimento e resfriamento. Esquece. Esse 1 está um pouco mais razoável, já aqueci mais devagar, já resfriei mais lentamente, já mantive aí um tempo maior, esse está mais ou menos. Mas olha a 2. A 2, ó, eu aqueci bem lentamente, mantive na temperatura, os três estão na mesma temperatura, tá vendo? Pelo menos mais ou menos, tentei deixar aí mais ou menos. E ainda resfriei devagar. Esse é o tipo de tratamento térmico que você compensa o resfriamento mais rápido da superfície. Ele não se torna tão mais rápido, porque o processo é tão lento que o calor vai demorar tanto para sair mesmo da superfície que vai acabar equilibrando aí. Claro que ele ainda demora mais para sair do interior, mas você acaba equilibrando aí o seu resfriamento, tá? Não deixa a superfície resfriar tão mais rápido que o interior, não gera essas tensões aí indesejadas, pelo contrário, se alivia as tensões, tá? Aí, ó, observação final. Se você não tiver tratamento, muito tempo para fazer o seu tratamento térmico, que eu peguei lá do exercício as duas situações extremas, a 2 que era ideal e a 3 que era absurda, né? Resfriou super rápido, manteve pouco tempo. Se você não tiver muito tempo para fazer o seu tratamento térmico, a indicação é fazer numa temperatura mais alta, tá? Não é o ideal, o tempo de manutenção aqui tá pouco, mas veja que eu caprichei tentei fazer devagar o aquecimento e o resfriamento. O ideal seria você fazer um resfriamento, se possível, ainda mais lento, tá? Veja que esse outro gráfico que eu coloquei aqui, ele ainda gasta menos tempo que a situação 2, que seria o ideal. Já que eu tenho menos tempo, eu elevo a temperatura e, mais importante que a manutenção também é importante, mas é o resfriamento. Resfriamento lento, principalmente se a peça for espessa, para tentar compensar, não deixar a superfície resfriar tão mais rápido do que o interior. Tá bom, pessoal? Foi muito bom estar nesse curso com vocês ao longo desse ano. Nos vemos no ano que vem em Mecânica Técnica e qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, pessoal. Boa semana.